supor eu aqui mais por riba aqui. Bom, qualquer coisa que acontecer com a câmera, vocês me avisam, tá? Aí eu vou começar a apresentação de novo. E nós vamos compartilhar, né? Vou pedir para o Ronaldo dar umas aulas para mim aqui. Opa! Nesse trem aqui. Nossa, como é que eu apanho isso aqui, rapaz? Aí, ó, cadê o meu coiso? Cadê o meu coiso? Vocês estão vendo aí mais ou menos, né? Tá sim, tá sim. Ai, meu Deus. Então, no capítulo 1, então, nós vimos aquela coisa errada toda, né? De introdução, não sei o que lá. Agora, deixa eu ver como é que está a apresentação aqui, para não configurar. Ok. Vou apresentar. Tá bonzinho, né, gente? Vou fechar um pouquinho mais. Vou deixar só um cantinho aqui, para eu ver se eu estou aparecendo ou não. E aqui também, ó. Não fica aparecendo essas coisas aí, né? Tem que ficar bem bonitinho, né? Tem que ficar bem bonitinho mesmo, professor. E tá bonitinho? Tem que ficar bonitinho igual eu. Né, Ixi, Roberto? então não vai ficar, não. Né, Roberta? Eu tô bonitinho, Roberto? Então, dentro do capítulo 2, a classificação zoológica do suíno, né? A gente já disse que o suíno é oriundo do javali. Então, o javali é o ancestral do suíno. Então, ele foi domesticado há cerca de 10 mil anos atrás, tá? Então, dentro da classificação zoológica, ele é da classe dos mamíferos, tá? A sobreordem é ungulado. O que é um animal ungulado? Ele é provido de casco. Por exemplo, nós somos mamíferos, né? Mas aí a gente sai disso daí porque a gente não tem casquinho, né? A não ser uns colegas de vocês aí, né? Então, ó, sobreordem ungulados, provido de casco. Mas muitos animais têm casco, né? Então, a ordem é de Artiodactylus, que tem casco bifurcado, né? Ah, mas aí tem vários, né? Tem ovelha, tem cabra, tem bovino, viadinho também tem um casquinho assim, né? Tá? Então, aí Ronaldo? ele tem um casquinho assim bifurcadinho. Depois vem a subordem Suiforme e, finalmente, a família Suidae. A família Suidae é uma família importantíssima, né? Então, quando você pega esse povo tudo aqui, ó, tudo tem casco, né? Olha só. Aí tem o camelide, tem a suíde, tem a taiaçuide. O taiaçuide é aquele bichinho, os porquinhos do mato, né? Que não tem nada a ver com a família do suíno, tá? Gente, se aparecer alguém para entrar, vocês me avisam. Então, tem todos esses aí, né? Aí tem, lógico que baleia não tem, né? Mas tem hipopótamo, isso aqui não sei o que é, isso aqui não sei o que é, cervide é dos viadinhos, né? Aí tem o bovinho, o bovida, enfim, tá? Então, o que nos interessa é esse daqui, ó. Mas olha aqui, ó, a família do suíno, como ela é grande, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o babirusa, é aquele bicho doido lá, né? Nasce um dente
no meio do focinho dele, né? Depois tem o javali africano, aquele que tem os dentão, né? Quando ele está sendo perseguido, ele entra de ré na toca e fica com os dentão lá. Tá? Esse aqui é o mini javali, ou esse javali pesa no máximo 30 quilos. Então, ele praticamente está extinto. E ele é só encontrado no norte da Índia. Depois tem esse danado aí que chama o gigante da floresta. Ele fica na África e chega a pesar 300 quilos esse bicho aí. Então você vê que tem um javalizinho de 30 e um javalizão de 300 quilos, né? Depois tem esse orelhudo aí, né? Que é o Larvatus. E depois a grande família que é do SUS, né? Vou tirar esse coisinho aqui. Então, o gênero SUS, né? Que é do suíno doméstico, né? Sus scrofa, tá? Então vamos aqui, ó. Cadê? Ué, cadê esse aqui? Então, dentro da família Taiaçude é o porco do mato, né? Vocês já viram eles? Tem o cateto, queixada e esse bichinho aqui, ó, que ele é muito raro, esse terceiro aqui. Ele só tem no Paraguai. Então, acho que ele é meio farso, né? Então, dentro da família suíde, que tem até brasão, olha só, tem essas 3 subfamílias aqui, tem 2 tribos, um gênero. Então, vem aqui, ó, família, a subordem é suiforme, a família é suída, a subfamília é suíne, a tribo é suíne e o gênero é sus. E o nosso está aqui, ó, sus scrofa. E dentro do sus scrofa tem o javali, que é sus scrofa, e o domésticos, que é o nosso suíno doméstico, tá? Então tá aí esses bichos aí. Então quando a gente pega aqui, ó, aqui tem um ancestral comum. Então, quando o mundo era tudo junto, tinha um ancestral comum. Mas como o mundo se separou, né, as Américas ficaram do lado esquerdo, Europa, África, Ásia, tudo do lado direito. Então, alguém quer entrar? Não, né? Ana Lívia, quer entrar. Então, quando houve a separação, né, essas 3 espécies aqui ficaram nas Américas, né? Então, esses bichos são oriundos só da América, que é o Catagonus, o Pecari Tajacu e o Taiaçu Pecari. E o resto todo se esparramou, né? Aí, isso aqui foi para a Indonésia, isso aqui são os 3. Isso aqui para a Indonésia, isso aqui na África, esse aqui na África, esses aqui na África, esse também na África, esse petitinho aqui na Índia, esse daqui, que é o javali, esse dá em todo lugar, né? Norte da África, Europa, Ásia. Então, esse bicho ele é considerado cosmopolita. Então, ele dá praticamente nos continentes da direita, né? Em todo lugar, desde a Sibéria, que dá frio de 40, 50 graus, até o norte da África, que é muito quente, né? Tá? Tem todos esses bichos aí, tá? Isso aí é só para vocês terem uma ideia de como surgiu esse tal de porco, né? O porco. Porco. Então, como nós falamos, a tribo aqui, que não é de Nova Resende, não, viu? Nova Resende tem tribo lá. Bom, a partir de agora, nós vamos tratar esses bichos aí com o nome deles, né? Então, as denominações são o macho reprodutor adulto, cachaço. A fêmea reprodutora adulta, a gente chama de matriz. Alguns chamam de porca, criadeira, enfim, tá?
Leitão ou leitoa é aqueles machos e fêmeas até 2 meses. Então, até 2 meses de idade, a gente chama de leitão e leitoa. Marrãs. As marrãs vai de 2 até 7 meses. Por que 7 meses? Porque com 7 meses a gente faz a cobertura e ela deixa de ser marrã e passa a ser uma matriz. Então, a idade correta de se cobrir uma marrã é com 7 meses. Nós vamos ver que existem outros critérios para a gente existem outros critérios que a gente utiliza para determinar a hora correta de fazer a cobertura em marrãs, né? É que nem novilha, né? Uma eguinha também, tudo você tem que ter. A principal característica é o peso. O peso é mais importante que a idade. Então, o animal tem que estar num peso bom para não prejudicar o crescimento dela durante a gestação, né? Se você cobrir uma fêmea muito novinha, o que vai acontecer? Ela vai ficar petitinha, né? Ela vai ficar pequenininha, então vai prejudicar todo o desenvolvimento dela, né? Então, o que são os animais terminados? São aqueles animais que vão para terminação. Normalmente são animais castrados, né? E fêmeas. Então, eles ficam na terminação até mais ou menos 5 meses. Depois 5 meses e pouco, eles estão aí com 100, 105 quilos, né? Tá? E o que é leitegada? Leitegada é toda a prole da fêmea. Isso aí a gente vê muito em trabalho de pesquisa, em que o pessoal tem o peso da leitegada ao nascer e o peso da leitegada ao desmame para ver o desenvolvimento de toda a leitegada. Quando a fêmea é muito boa, provavelmente os leitões dela vão ser desmamados mais pesados, porque ela vai produzir mais leite e etc. Né? Desde que convenientemente alimentados, né? Inclusive teve esses programas de televisão, acho que foi no Globo Rural, né? A pessoa perguntou lá: eu dei abóbora para minha porca e os leitões morreram. Qual foi a causa? A abóbora faz mal para o leitão? Não. Por que os leitão morreram? Algum tipo de contaminação que veio junto com as abóboras? Algum tipo de praga? Não. Por que então? Adivinha. Não faço a mínima. Simplesmente porque a abóbora não tem nutriente nenhum. Então, quando você dá abóbora para a fêmea, ela simplesmente não produz leite, porque ela não tem os nutrientes necessários. Então, na realidade, os leitões morreram de fome, porque a porca não produziu leite. Estão vendo como é que é? Agora, como é importante você alimentar bem uma fêmea em lactação? Porque quanto mais você alimenta ela, mais leite ela dá, consequentemente, cria melhor o filho, né? Então, quando você não dá nada, o cara dava só abóbora para a porca, imagina só. Porca, abóbora é 90 e tantos por cento de água, né? Não tem nutriente nenhum. Então, ela comeu abóbora, não produziu leite, a leitoada toda morreu, né? Simples assim, né? Então, é bom a gente já ir se acostumando com isso, porque a lactação é prioridade na fêmea. Qualquer fêmea. Gado de leite, gado de Mas, porco. Zé Mauro, mas pode dar as abóbora junto com ração ou não? Sim, lógico. Para dar Tranquilo. sustância? Isso, mas você tem que entender que a abóbora não vai. Satisfazer ela. Isso, então Entendi. fica muito atento. Pode dar, lógico. A gente costumava dar capim para as fêmeas em gestação, justamente para ela ter. Porque qual que é
o hábito do javali, do animal que tá na natureza. Ele está sempre andando, fuçando, comendo, né? Então, ele come muita coisa durante o dia todo. Agora, você pega, fecha uma fêmea dessa e dá. Por exemplo, a fêmea em gestação, ela come 2 quilos de ração por dia. Você dá 1 quilo de manhã, 1 quilo à tarde. Então, ela fica com o estômago vazio o dia todo. Então, muitas vezes, o pessoal coloca capim, às vezes até silagens colocam. Soro de leite também ajuda na gestação? Na gestação, não sei se é recomendado. Sim. Precisa tomar muito cuidado, porque o soro de leite é mais utilizado na parte de terminação. Entendi. Porque o soro de leite ele solta um pouco o intestino, então precisa tomar um pouco de cuidado, porque a fêmea em gestação toma 3, né? Ela está com 10 leitão lá, 11, 12 leitões dentro dela. Então você. E a quantidade de ração que ela come, 2 quilos por dia, é muito pouco. Então você querer economizar nessa parte que os leitões, os embriões estão crescendo, eu acho que agora na terminação que o número de animais é muito grande, aí você pode usar o soro tranquilamente, sem problema, tá? Então muito cuidado com a fêmea em gestação, porque se você colocar muita ração, ela vai engordar, vai prejudicar os fetos, né? Tá? Mas isso é um assunto que nós vamos ver lá para frente, tá? Bom, algumas características do suíno doméstico. Dente e fórmula dentária. Então, todos os mamíferos são difodentes. O que é animal difodente? Tem 2 dentições. Eu tive 2 dentições, vocês tiveram, etc. Né? Então, caem os dentes de leite e vêm os dentes definitivos. Então, eu coloco aqui porque o leitão recém-nascido ele nasce com 8 dentes pontiagudos. Então, quando você estiver fazendo o manejo do leitão, fazendo o que a gente chama de toalete, é conveniente você tem um motorzinho, esse motorzinho de protético, sabe que tem uma lixinha na ponta, você pode desgastar os dentes dele para tirar aquela pontinha. Algumas granjas faziam o corte, mas aí é perigoso porque se o alicate não estiver bem afiadinho, você acaba quebrando o dente e às vezes até machuca a gengiva. Então o leitão pega uma infecção lá, aí que ele não mama mesmo, né? Então, como ele nasce com 8 dentes pontiagudos, o ideal seria fazer vamos dizer, despontar ele, né? Porque ele vai brigar pela teta da mãe, não vai? Ele vai brigar com o irmãozinho dele. Porque depois de 2 ou 3 dias, eles definem a teta que eles estão e acabou. Aí ele vai só mamar naquela teta durante toda a lactação. Só que nos primeiros dias, aquela brigaiada, né? Qual a teta que vocês acham que eles preferem? A da frente ou de trás? Alguém chuta, não? Geralmente as da frente? De trás? As da frente. Por que as da frente? Mais fácil deles mamar? Existem várias hipóteses. Uma delas é que se a gente dividir as tetas da fêmea, a gente pega as 2 anteriores, 3 médias e 2 posteriores. Então, você tem 2, 5, 7 pares de tetas, né? As anteriores, que a gente chama, que são as 4 primeiras, acredita-se que elas produzam mais leite. Depois tem as medianas, que são 6, né? E depois as posteriores. Normalmente, os leitões menores acabam sendo jogados para as de trás. E tem uma outra teoria que nas tetas dianteiras
eles ficam mais perto da carinha da mãe, aquela coisa toda de filho, né? Mas eu fiz um experimento lá na escola e eu filmei durante toda a lactação, coloquei uma câmera em cima da fêmea e marquei os leitões. Então, aqueles leitões que definiram que ia ficar na teta da frente, por exemplo, eles ficaram a semana. Eles ficaram. Tinha alguém querendo entrar? Não, né? Eles ficaram toda a lactação naquela teta. E aqueles mais fraquinhos ficaram nas tetas mais perto do aparelho reprodutor da fêmea. E depois eu pesei esses leitões no início e no fim. Os leitões mais pesados foram aqueles que mamaram nas tetas anteriores. Então, eu fiz isso também fiz isso com mais de 200 leitões. Quando eu fiz minha tese de doutorado, também deu. Os leitões que ficavam nas tetas anteriores eram mais pesados do que aqueles que ficavam mais fora, tá? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eles vão brigar. E se eles vão brigar, um está arriscado a machucar o outro, então por isso que a gente faz o desbaste do dente, né? E também na hora de mamar, às vezes eles machucam o aparelho mamário da fêmea. Então, a importância que eu estou dando nesse caso aqui é justamente para o leitão recém-nascido, você fazer o desgaste, né? O desgaste do dente. E outra coisa importante é o cachaço. Não sei se vocês já viram o cachaço, mas ele tem um dente, os caninos dele são muito proeminentes. Isso significa perigo, porque quando você vai manejar um cachaço, precisa tomar muito cuidado, porque ele abre a boca e faz esse movimento, né, de lado. Ele não vai que nem um cachorro assim para morder, né? Então, o ideal quando você for manejar cachaça é ficar atrás dele, né? Fica sempre atrás dele. Se você notar que ele está meio nervoso, cai fora, né? Tá? Então, é isso aí. Então, tá aqui o porquinho com os dentinhos ali, né? Então, é só para... não sei se está dando para vocês verem aqui os caninos, né? Só no macho, tá? No macho eles são muito desenvolvidos. Tanto que o cachaço, ele tem como se fosse uma pele mais grossa aqui no anterior, justamente porque eles brigam de lado, né? Certo? Outras características, né? Então, nós vimos dentes e fórmula dentária, longevidade. Quanto tempo vive uma fêmea? Aí é que está o X da questão, né? Na natureza, os animais criados soltos, por exemplo, eles vivem 10, 12 anos. Só que com a criação intensiva... Tem uma engasgadinha, desculpa, gente. Bom, como você está confinando o animal, o que vai acontecer? Ele vai ficar na gaiola o tempo todo, né? Então, o que ele faz? Ele deita, levanta, come um pouquinho, deita de novo. Então, porque ele fica numa gaiola que mede 2,10 por 60 de largura. Não tem nem jeito de virar. Então, essa fêmea, ela vai sofrer um desgaste muito maior do que se ela fosse criada solta, né? É por isso que muita gente defende a criação de animais soltos, justamente por causa disso. Porque o desgaste é muito alto, né? Então, por isso que quando a gente fala em longevidade, você considera como parâmetro 7 partos. Se a cada 5 meses ela dá um parto, 5 vezes 7, 35 meses, mais 7, então a vida dessa fêmea vai se resumir em 42 meses, aproximadamente. Não dá nem 4 anos, né? Sendo que na natureza ela viveria 10, 12 anos.
Então, a gente considera 7 partos, tá? O primeiro parto, ela está com marrã, a gente sabe que ela dá um pouquinho menos de leitão. Então, é mais ou menos como minha mão aqui, ó. Primeiro parto, segundo parto, terceiro parto, 4 partos. Então, ela atinge um patamar aqui. No quinto parto também. Agora, a partir do sexto e sétimo parto, essa fêmea começa a diminuir o número de leitão nascido, então está na hora da gente pensar em descartar ela e colocar uma outra no lugar. Para vocês terem uma ideia, a taxa de reposição média de uma granja é entre 30% e 40%. Imagina que numa granja de 100 matrizes, você descarta 30 e entra 30 no lugar, né? Então, o giro é muito rápido, né? Tá? Então, as fêmeas ficam aí por 7 crias. Então, ela vai ficar aí com mais ou menos 4 anos de idade. O cachaço também. A vida útil dele de 4 a 5 anos. Agora, é lógico que se o cachaço estiver dando leitões de boa qualidade, você vai mantendo ele no rebanho. Né? Tá? Aparelho digestivo. Nós já comentamos aqui que os suínos são animais onívoros. O que aparecer na frente dele, ele come. Então, na natureza, o javali, por exemplo, ele vai fuçando. E ele tem um olfato muito apurado, ele consegue identificar um alimento. Ele consegue identificar um alimento até 20 centímetros de profundidade. Então, ele, se tiver uma raiz lá, ele fuça lá e come, né? Então, ele come raiz, se aparecer um largatinho, ele come, se aparecer, enfim. Então, ele é onívoro, como nós, né? Quando a gente faz um pratinho, a gente pega um alfacinho, um tomatinho, um arroz, feijão, um bifinho, enfim, né? Então, a gente come de tudo, né? Tá? E eles são monogástricos. O que é um animal monogástrico? Tem apenas um estômago, e esse estômago é pequeno. Por que é importante saber disso? Porque a partir do momento que você desmama o leitão, você tem que dar ração para ele à vontade durante toda a vida dele. Porque, como o estômago dele é pequeno, ele come pouco. Então, ele está comendo sempre, né? Então, ele come um pouquinho lá, bebe um pouquinho d'água, deita e descansa. Depois vai lá e come de novo. Por quê? Ele não tem uma capacidade grande de armazenamento de alimento como um bovino, por exemplo. Ele come, e fica lá ruminando, né? E a mesma coisa, você pega café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Se juntar isso tudo, você consegue comer? Não consegue, porque o nosso estômago também é desse jeito, né? Aparelho termorregulador. O que é o aparelho termorregulador? É o aparelho que regula a temperatura do corpo. Nós, e a maior parte dos mamíferos, somos homeotermos. O que é um animal homeotermo? Ele tem que manter a temperatura dele constante. A nossa é em 36, 36,5, não é? Se aumentar muito a temperatura, a gente fica com febre, né? A gente fica com febre, então você tem que entrar com uma medicação para baixar, porque se essa febre aumentar muito, está arriscado até morrer, né? Então, como é que a gente mantém a temperatura do corpo normal? É fácil, né? Você sua bastante, aí vem um ventinho, esfria, como se fosse um motor refrigerado a água, né? Então, quando você está na temperatura normal, seu corpo está funcionando normalmente. Aí aumenta muito a temperatura, ou você aumenta o serviço, por exemplo, aí você começa a suar. Por que você começa a suar? Justamente para esfriar o corpo, né? Então, o sangue funciona como se fosse aquela água do radiador, né? Então, ela vai para a superfície, esfria e volta. E assim mantém a temperatura. Agora, o suíno ele não tem glândula sudorípara, como nós, como o gado zebu, por exemplo.
Então, o que acontece? Ele tem uma camada de gordura que o envolve totalmente. Então, ele não tem como perder calor. Então, quando você está numa temperatura de 37, 38 graus, ele está... Então, a única forma dele perder calor é através do contato, ou então você colocar a ventilação, né? Por isso que a fama dele de ser sujo, né? Porque ele está sempre procurando algum lugar mais fresquinho para se refrescar, né? Tá? A temperatura corporal, isso é importante saber, tá? Do suíno é em torno de 38,7 a 39. A nossa é 36,5, né? Então, se você colocar um termômetro no suíno, e der 39, 39,5, um dia muito quente, chegar lá a 39,5, é normal, a temperatura é normal dele. Você só considera febre acima de 42 graus, 41, 42, aí o animal está com febre, tá? Então, a gente tem que cuidar bem das instalações. Imagina que você vai fechar o animal. Então, você tem que dar condição de ventilação para esse animal, né? Prolificidade. O que é um animal prolífero? É que produz muitas crias, né? É lógico que essa fotografia aí está um pouquinho exagerada, né? Mas a ideia é essa, né? A gente considera uma produtividade normal em torno de 24 leitões por fêmea por ano. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz essa continha, tá? Se ela produzir 10 leitões por leitegada, então se ela tem 2,4 partos, então ela produz 24 leitões por ano. E se ela conseguir produzir 12 leitões, você vê que aumenta, né? 20, por exemplo, se ela conseguir produzir 12, né? Eu sei que tem 2,4 partos. Então, ó, 2,4 partos vezes 12 leitões, ela chega a produzir quase 29 leitões por ano. Então, isso aí é lógico que a fêmea pode parir 12, mas até chegar lá no final acaba tendo uma perda, né? Prolificidade é mais ou menos isso daqui, né? Animais muito prolíferos. Então, aqui está uma explicaçãozinha de como que ela pode dar os 2,4 partos por ano, ou produzir 24 leitões por ano, né? Então, se a gente considerar um intervalo entre partos de 150 dias, o ano não tem 365 dias? Se você dividir por 150, dá 2,43 partos por ano. Se ela produzir 10 por parto, você tem aí em torno de 24 leitões terminados por ano, tá? Então, isso que a gente entende por prolificidade. Rusticidade. Quanto mais rústico o animal, menor a produtividade dele, certo? Então, você pega uma javalina, por exemplo, ela produz aí 5, 6 filhotes de cada vez, né? Eles são desmamados aí com 3, 4 meses. Então, a produtividade é muito menor, né? Agora, os animais modernos, que eu chamo de modernos, são animais tipo carne, né, com alta genética, produz aí 10, 12 leitões, mas são animais que exigem muito cuidado. Então, a alimentação tem que ser adequada, a parte sanitária tem que estar em cima, né? Porque eles são muito suscetíveis à doença, né? Esse bicho rústico aí não precisa de vacina, não precisa nada, mas os nossos animais melhorados, eles têm que ter um controle rigoroso que são várias as doenças que afetam os suínos, por exemplo, parvovirose, leptospirose, erisipela, rinite atrófica, pneumonia. Então, tem uma série de doenças que você tem que fazer vacina, senão a produtividade vai lá embaixo, né? Então,
Quanto mais rústico o animal, menos produtivo ele é. Quanto mais produtivo é o animal, menos rústico ele é. É que nem você pegar uma vaca que produz 5, 6 litros de leite e comparar com uma vaca que produz 30, 40 quilos de leite. É lógico que essa que produz 30, 40 quilos de leite, ela tem que ter um tratamento muito especial, né? Nós falamos o seguinte, que, em média, o rendimento de abate é em torno de 80%. Então, se você colocar um suíno de 100 quilos numa balança, você vai receber 80. Vamos supor que o preço é por arroba. Então, você pôs lá o porco lá, deu... Vamos supor que o preço por arroba esteja quanto? Quanto está o arroba de porco? 100 quanto? Vamos chutar. Então, você coloca esse suíno na balança, deu 80 quilos. 80 quilos dá quanto? Aí você tem que dar o desconto. Então, os 80 quilos, 80 quilos dividido por 15. Então, na realidade, esse suíno que pesou 100 quilos, ele tem 5,33 arroba. Aí eu multiplico, vamos supor que esteja aí 120 conto arroba, vai. Então, você vai vender esse animal por R$640. Então, o desconto é esse. O açougueiro que for na tua propriedade pesar o porco lá, ele vai descontar os 20%, ou combina por peso vivo, né? É tantos quilos por peso vivo e pronto. Esquece o negócio de arroba, né? Mas essa figura que vocês estão vendo aí é o resultado da minha tese de doutorado, que nós fizemos. Então, eu comparei 5 machos de raças diferentes, Duroc, Penarlan, Pique, enfim. Eu peguei 5 reprodutores de raças diferentes, de linhagens diferentes, e acasalei com fêmeas de mesma linhagem para ver o efeito do macho nos leitões e na qualidade da carne. Então, como a gente fazia a desossa completa das carcaças, então a gente tem essa medida aqui, né? Tá? Então, os pernis, né? Eu vou passar um pouquinho para frente aqui, ó. Aqui está bem distribuído, né? Então, o suíno que pesou 100 aqui, na evisceração, ou seja, tira desde a língua até o reto, né? Dá 26,29. Então, ele tem uma carcaça fria aqui de 73,71 quilos. Né? Então, eu vou dividindo isso daqui, ó, pernil da 18, carré, até chegar aqui. Outros aqui, a gente com pé, cabeça, cartilagem, papada, pé, enfim, tudo que não... Se bem que aproveita tudo do porco, né? Então, de ossos, então você pegar um porco de 100 quilos, ele vai ter 10 quilos de osso. Isso desossando ele inteirinho, tá? Ele tem 3,6 quilos de pele. Então, ele tem 10 quilos de osso, 3,5 de pele, e os cortes, carnes aqui, ó, dá mais ou menos 52,26. E o que é carne mesmo? Então, se você pegar esse porco de 100 quilos e tirar toda a gordura, tirar a pele, tirar o osso, tirar tudo, você vai conseguir 38,98 quilos. Vamos pôr 40 quilos. Então, 40% do peso vivo dele é carne pura, né? A gordura subcutânea 10,6, que é muito pouco, né? A gordura subcutânea é aquela, o que a gente chama de toucinho, né? E tem aquelas gorduras internas que deu 2,68. Tá? São 7 horas já.
Ô, turma, então eu estou gravando essa aula, tá? E, inclusive, eu estou gravando essa aula, né? E eu já vou ver se eu consigo colocar ela até amanhã. E eu vou tentar saber por que vocês não estão conseguindo acessar a minha disciplina lá, tá? Tranquilo, Alguém Zé. tranquilo como um Show de grilo? bola. Tranquilo como um grilo? Exatamente. Ê, Paula, essa menina deve ser bonita, hein, mãe? Ô, professor, Oi, fala aí, ô mulherada do meu Brasil. ô mulherada do meu Brasil. Que Paula, não tem Paula aí não, ué. Ah, não é Paula? Nossa, é muito bom vocês. Quem que é? Não estou vendo aqui. Não tem Paula não, hein. É só É, eu, não. é a Renata, não, a Roberta e a É a Laís. Roberta e a Laís. É isso aí mesmo. Tá gravando. Depois corta, né? Depois corta. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção e fiquem todos com Deus. E semana que vem nós estamos de volta. Tamo junto, professor. Até semana que vem. Boa noite. Tamo junto. Até mais. Valeu.